Graça e paz de Cristo, nós estamos numa série chamada Romanos, Verdade versus Ilusão. Então, nesta série, nós estamos lendo a carta que Paulo escreveu para os romanos, a carta que Paulo escreveu para a igreja de Roma. Nós já comentamos nos vídeos anteriores que essa carta que Paulo escreveu para os romanos é a, o texto principal da Bíblia que fala sobre a salvação. Podemos dizer que a carta que Paulo escreveu aos romanos é um tratado sobre a salvação. É nessa carta que ele explica que Adão caiu no pecado e transmitiu a herança pecadora para todas as pessoas e que Jesus veio como segundo Adão. Ele veio, morreu por todos e ele conseguiu trazer a salvação para toda a humanidade. Porém, as pessoas, para acessarem a salvação, precisam aceitar a Jesus, como nós lemos em Romanos, no capítulo 10. Então, essa explicação que Paulo apresenta na carta aos Romanos demonstra muito bem que nessa carta e que ele esclarece como funciona a salvação. No capítulo 10, nós lemos que a salvação consiste em dois atos. Primeiro, crer com o coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Por que é necessário crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Porque se Jesus não ressuscitou dos mortos, então significa que ele não era Deus. Significa que, na verdade, ele morreu e ficou na sepultura. Mas se cremos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, então podemos concluir que a sua morte na cruz realmente nos salva dos pecados, porque o próprio Deus o ressuscitou dos mortos e o levou até os céus, mostrando o reconhecimento da sua santidade. Então, quando nós dizemos que cremos com o nosso coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, nós estamos dizendo que realmente ele era o Filho de Deus, que ele ressuscitou e ele terá poderes para nos ressuscitar quando chegar o tempo do resgate de toda a humanidade. Quando chegar o tempo em que todos irão morar nos céus. Ele tem esse poder. E é necessário que confessemos com a nossa boca que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então a salvação depende desses dois atos: crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessar com a boca. Vamos ver aqui na tela esse versículo que está aqui em Romanos capítulo 10. Nós vamos ler isso aqui no versículo 9, versículos 8 e 9. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então o verso 8 diz assim: a palavra está junto de ti, a palavra está junto de mim, a palavra está junto de você, a palavra está junto de cada um de nós. E qual que é essa palavra? Essa palavra está na tua boca e no teu coração. É o que diz o verso 8. A palavra está junto de ti. A palavra da salvação está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Essa é a fé que precisamos ter em Jesus. Que a palavra que Paulo prega é que Jesus é o Evangelho. Evangelho quer dizer boa notícia. A boa notícia de Deus para a humanidade é Jesus. Jesus é o Evangelho. Ele é a boa nova, a boa notícia que traz a salvação para todos. Todo aquele que tem fé em Jesus é salvo.
E Paulo explica no verso 8 aqui: a palavra está junto de ti. Qual é a palavra da salvação? É que depende da fé que se manifesta pela tua boca e pelo teu coração. E no verso 9 ele esclarece como que isso acontece. A saber, então a saber quer dizer esclarecendo, explicando como que funciona. Com a tua boca, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então aqui no capítulo 10, Paulo esclarece como funciona, como se dá o processo da salvação. Agora, no capítulo 11, entrando aqui no capítulo 11, Paulo vai fechar o argumento que ele começou no capítulo 9. Vamos lembrar que no capítulo 9, Paulo fala que Deus determinou o processo da salvação. O processo da salvação não é criado pelo ser humano. Nós lemos no capítulo 7 que a lei dos judeus não é suficiente para salvá-los. E também lemos no capítulo 2 que Paulo diz que os que são gentios, os que não são judeus, não podem se fiar nas suas obras para dizerem que são salvos. Então, nem os judeus podem se fiar na lei de Moisés, nem os gentios podem se fiar em boas obras para conquistarem a salvação. A salvação, que corresponde ao processo de termos comunhão com Deus e podermos morar no céu na eternidade, é um processo totalmente criado por Deus e coordenado por Ele. Então, no capítulo 9, vamos fazer aqui só um resumo. Paulo fala assim: Deus escolheu Abraão, que era casado com uma mulher estéril, que era Sara, e disse para esse casal: vocês, da descendência de vocês, vai nascer o Salvador. Eles não tinham filhos, então ter descendentes era uma coisa impossível para eles. Tanto que Deus faz a promessa, passam-se vários anos e ela não se cumpre, e Abraão e Sara combinam de pegarem Agar, que era a serva de Sara, para que por ela eles tivessem um filho. Então Sara concorda que Abrão se deite com a sua serva, ele faz isso e nasce Ismael. Deus aparece para Abraão e Sara e diz para eles: eu disse que eu vou dar um filho para vocês, um filho que é da própria Sara. Passam-se mais alguns anos e nasce Isaque. Então Isaque, ele nasce do sobrenatural de Deus. Deus toca no ventre de uma mulher estéril, que era Sara, para dar um filho para ela, que é Isaque. Isaque se casa com Rebeca. Rebeca também era estéril. Parecia que a promessa de Deus estava morta, mas Isaque ora. Então Rebeca engravida de gêmeos. Antes de nascerem os gêmeos, Deus diz para Rebeca: o mais novo é que vai liderar, o mais velho será servo do mais novo. E diante disso, nascem Esaú, que era o filho mais velho, e Jacó, que era o filho mais moço. Acontecem várias situações ao longo da vida que Jacó acaba tendo 12 filhos. E esses 12 filhos de Jacó é que formam as 12 tribos da nação de Israel. E Deus firma uma aliança com a descendência de Jacó, que era o mais novo. E dessa descendência de Jacó, do seu quarto filho, que se chamava Judá, depois de várias gerações, nasce Jesus. Então nós vemos que Deus, ele escolhe dar um filho para Abraão de uma mulher estéril e fala que dessa descendência é que vai vir o Salvador. Depois Isaque se casa com Rebeca, nascem gêmeos. Pelas leis humanas, o descendente
principal deveria ser de Esaú, porque Esaú era o filho mais velho. Mas Deus, antes do nascimento dos gêmeos, diz: o menor será maior, porque é com ele que eu vou estabelecer a aliança. Deus estabelece a aliança com Jacó. E depois de muitas gerações, nasce Jesus. E Jesus vem primeiramente para salvar os judeus, mas os judeus não receberam a palavra de Jesus. Alguns receberam, mas nem todos receberam. E a conclusão do capítulo 9 é que Deus é soberano. Ele é que criou o plano da salvação e ele estabeleceu que a salvação vem por meio de Jesus Cristo e que a partir de Jesus, como os judeus, alguns deles recusaram Jesus, Deus ampliou a salvação para os gentios, no caso para nós, os que não somos judeus. Depois, no capítulo 10, nós fechamos o argumento de que Deus é soberano no plano da salvação, mas cabe a cada um de nós receber esse plano ou não. Como nós lemos lá em Romanos capítulo 10, os versículos 9, 8 e 9. E agora, por que nós fizemos essa lembrança dos capítulos 9 e 10? Porque o capítulo 11, ele termina o argumento de Paulo. Os 3 capítulos, o 9, o 10 e o 11, são 3 capítulos que têm uma relação entre si. O 9 explica a salvação foi totalmente projetada por Deus. Para os judeus que não aceitaram, então ele estendeu a salvação para todos. Agora, embora Deus seja soberano, ainda conta com a vontade do ser humano de aceitar o plano. Daí vem o capítulo 10, que fala que é necessário crer no coração e confessar com a boca. E agora no capítulo 11, Paulo vem e fala que surge uma rivalidade entre judeus e gentios, porque alguns gentios passam a desprezar os judeus, pensando assim: agora a salvação veio para nós, então os judeus estão perdidos. E Paulo vem aqui no capítulo 11 dizer que esclarecer algumas questões, que são 4 questões que ele esclarece. A primeira questão que Paulo esclarece é: será que Deus rejeitou Israel porque alguns o rejeitaram? Então, existe uma ilusão de que os israelitas foram recusados, foram rejeitados. Não, Deus ele não rejeitou Israel, apesar de alguns terem rejeitado a ele. Vamos ler aqui dos versículos 1 ao versículo 10. Essa é a primeira parte de Romanos 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então ele começa aqui, qual que é a questão aqui, do versículo 1 ao versículo 10? Deus rejeitou Israel? Rejeitou os israelitas? Então ele coloca essa pergunta: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Ele já responde: Deus não rejeitou os judeus. Nós continuamos no plano da salvação. E aí Paulo fala sobre ele mesmo: porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. 2. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que diz a Escritura? O que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: 3. Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? 4. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. 5. Assim, pois, também agora neste tempo
ficou um resto, segundo a eleição da graça. 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Aqui, explicando esse texto aqui, Paulo está dizendo assim: vamos lembrar do que aconteceu com o profeta Elias. Se você abre a Bíblia em 1 Reis, no capítulo 19, a Bíblia conta a história do profeta Elias. O profeta Elias foi enviado para condenar o rei Acabe. O rei Acabe se casou com uma mulher chamada Jezabel, que era dos Sidônios, e ela trouxe um deus chamado Baal para que o povo de Israel adorasse a esse deus. Esse deus Baal era o deus da agricultura, e o povo de Israel começou a adorar Baal, até que Deus mandou Elias dizer para o rei Acabe: por causa dos seus pecados não haverá chuva sobre Israel. Deus determinou que não haveria chuva para que o povo israelita sofresse as secas e clamassem a Baal, e não houvesse resposta, e não houvesse nada na agricultura. Essa era uma forma de Deus mostrar que Baal não era o Deus da agricultura, coisa nenhuma, que ele era Deus. Então, o profeta Elias entrega esse recado para o rei Acabe, fica o povo de Israel durante 3 anos e meio, num período de seca. 3 anos, aliás. Eles ficam durante 3 anos passando uma seca. E aquilo gera uma crise na agricultura. Decorridos 3 anos, Elias vai diante de todo o povo e diz assim: vamos fazer um desafio. O Deus que responder com fogo será considerado verdadeiramente Deus. Então o desafio era: vamos levantar um holocausto, vamos colocar um animal, vamos levantar um altar, colocar o animal, vocês vão orar para Baal e depois eu vou orar a Deus. O Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus. A Bíblia conta em 1 Reis, no capítulo 18, que os profetas de Baal, que eram em número de 450, oraram e chegou perto do meio-dia, não aconteceu nada. Então Elias disse: agora eu vou orar a Deus. Ele mandou abrir uma vala, e ele tirou, fez um círculo em volta do holocausto, do altar ali que ele ergueu, e ele tirou terra, criando uma valeta ao redor daquele holocausto, e mandou que jogasse água sobre o animal até encher aquela valeta que ele formou, um círculo em volta do altar, para deixar bem molhado o holocausto, para que depois ele orasse a Deus. Ele orou a Deus, Deus respondeu com fogo, lambeu até a água que tinha escorrido sobre aquela valeta, um pequeno círculo ali que Elias tinha aberto em torno daquele holocausto. Então todos disseram: Deus é que é Deus, o Deus de Elias é Deus. Por ele ter feito isso, a Jezabel, que era a esposa de Acabe, prometeu que mataria Elias. Elias saiu, se escondeu numa caverna. E na caverna, Deus conversou com Elias, dizendo o que ele estava fazendo escondido ali. Elias disse para Deus: só eu fiquei dentre os judeus, não tem mais ninguém que seja fiel. E aí Deus responde para Elias o seguinte: você está enganado, eu reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal, 7.000 homens que são fiéis. Ainda existe o remanescente,
ainda existe um grupo pequeno, ainda existe um grupo de pessoas que eu guardei para mim. Então, Paulo, ele está lembrando da história de Elias para dizer assim: da mesma forma que nem todos os judeus aceitaram a Jesus, ainda existe o remanescente dos judeus. Ainda existe um grupo dos judeus que Deus reservou para si, onde o próprio Paulo é um dos remanescentes. Ele mesmo é um judeu que aceitou a Jesus e que está pregando sobre Jesus. Então ele fala que Deus não rejeitou o seu povo, que versículo 2, Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Deus conheceu os judeus. Deus trouxe a salvação por meio dos judeus. Deus fez um pacto com Abraão, depois com Isaac, depois com Jacó, e foi da descendência de Jacó, depois com Judá, e foi da descendência de Judá que nasceu Jesus. Deus não rejeitou o seu povo. Então o versículo 2 diz: Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor. Então Elias estava falando contra Israel. Elias estava dizendo: não tem mais nenhum santo aqui. Todos morreram. Versículo 3. Elias disse para Deus assim: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. E aí, mas o que diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então essa história que Paulo está lembrando, Paulo aqui está conversando com a igreja de Roma e conversando tanto com os judeus romanos como também com os gentios que moravam em Roma. Então, lá em Roma existiam judeus também. Então, por isso que Paulo fala sobre as coisas do passado do povo judeu. Ele está dizendo: vocês aí que são judeus, que estão seguindo a Jesus, não se preocupem, Deus não esqueceu de vocês. Vocês fazem parte do plano de Deus. Deus não rejeitou vocês. Eu também sou israelita. É isso que Paulo está dizendo. Aí vem o versículo 5. Assim, pois, também, agora neste tempo ficou um resto. Aqui é um remanescente, segundo a eleição da graça. Então, esse resto, segundo a eleição da graça, ele está dizendo, ficou um resto conforme a eleição da graça. Conforme ficou um resto que aceitou a Jesus. Vamos lembrar que graça significa o favor imerecido de Deus. Foi Jesus que deu essa graça para nós. Ele veio e fez um favor de graça para nós, morrendo em nosso lugar na cruz. Todo aquele que recebe a Jesus, ele é eleito para ser filho de Deus pela graça. Então Paulo está dizendo: assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, ficou um resto do povo judeu, segundo a eleição da graça. Esses judeus que aceitam a graça de Jesus, eles fazem parte do povo de Deus. Agora o versículo 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. Então, esse povo judeu que aceita Jesus já não está apoiado, já não está salvo por causa das obras, por causa da lei de Moisés. Eles não estão salvos por causa da lei de Moisés e por causa da circuncisão de Abraão. Eles estão salvos pela graça, porque eles receberam Jesus. De outra maneira, a graça já não é graça. Então Paulo está dizendo: mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, se não fosse assim, a graça já não é graça, a graça não seria graça. Então, o sacrifício de Jesus, a morte dele na cruz, não seria graça. Então Paulo está dizendo: esse remanescente está com Deus por causa de Jesus. Eles são eleitos agora pela graça, não mais pelas obras da lei. Agora o versículo 7. Pois que o que Israel buscava não o alcançou,
mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. O verso 7, Paulo está prosseguindo no seu argumento, pois o que foi que aconteceu? Israel buscava receber a salvação pela lei e pelas obras, pela circuncisão e pela lei de Moisés. Eles esperavam alcançar a salvação dessa forma. Então ele diz, o que Israel buscava não alcançou. Não tem como alcançar a salvação por meio da lei de Moisés. Aquilo era algo provisório. Mas os eleitos o alcançaram. Mas os eleitos aqui os judeus que foram eleitos, os que recebem Jesus, esses que agora são eleitos, eles conseguiram alcançar a salvação. E os outros, aqueles israelitas que não aceitaram a graça, mas querem continuar presos à lei, foram endurecidos. Eles foram endurecidos. Agora o versículo 8. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Esse texto aqui é um texto que foi escrito pelo profeta Isaías, que Isaías profetizou que eles teriam um espírito de sonolência, eles teriam olhos, mas não veriam, e ouvidos, mas não ouviriam. Significa, eles veriam a Jesus, mas não conseguiriam percebê-lo como Salvador. E Paulo lembra desse texto do profeta Isaías e cita que Isaías já tinha dito que ia acontecer isso. Como que dizendo assim, Deus já sabia que ia acontecer isso com o povo de Israel. Agora o versículo 9. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. 10. Escureçam-se-lhes os olhos, para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Agora Paulo diz, não foi só Isaías que disse isso sobre esse povo. Davi também anunciou que isso aconteceria, que a mesa deles se torne numa armadilha, a mesa que eles se sentam, a mesa em que eles se sentam para se reunir como povo, para se fiarem na lei e na circuncisão, que essa mesa seja um laço para eles, que eles caiam nessa armadilha, que isso se torne um tropeço como recompensa, como retribuição por eles não receberem a graça. Escureçam, versículo 10, escureçam-se-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas, ou seja, que eles fiquem sem ver e que fiquem curvados, sem encontrarem a luz. Voltando aqui no versículo 8, como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Esse texto que Paulo cita aqui está no livro do profeta Isaías, no capítulo 29, no versículo 10. Vamos fazer um corte e ler esse texto lá no livro do profeta Isaías. Entrando aqui em Isaías, no capítulo 29, você vê que o profeta ele está entregando um recado para a cidade de Jerusalém. Ele está falando com os judeus. Então ele começa aqui, ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Aqui tem uma curiosidade. A palavra Ariel, ela pode significar leão de Deus. Ari significa leão, El é Deus. Então aqui é Ariel, leão de Deus. A cidade de Jerusalém é conhecida como o valente, o leão de Deus. Só que a palavra Ariel também significa a lareira do altar, o local em que se colocava fogo para queimar o sacrifício, aquele local lá no altar também se chamava Ariel. Nós chamamos isso de homônimos. E na língua portuguesa, nós temos a palavra verão, em que eu posso dizer assim,
eles verão o que vai acontecer, no sentido do verbo ver. E eu também posso usar a mesma palavra que tem o mesmo som e se escreve da mesma forma para dizer assim: chegou o verão, a estação do ano. Então, nós entendemos a palavra verão como verbo ver e como verão estação do ano. Aqui, o profeta Isaías, ele usa um jogo de palavras no texto original. Então, Ariel, na língua hebraica, significava leão de Deus e também a lareira, aquele lugar no altar que queima, que pega fogo. Então, o profeta Isaías está dizendo assim: ei, Jerusalém, vocês são o leão de Deus, só que vocês vão ser queimados no fogo, vocês vão ser tratados como a lareira do altar. E aqui no capítulo 29 ele fala: ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial. Davi colocou a capital de Israel em Jerusalém. Acrescentai ano a ano e sucedam-se as festas. Aí ele fala: contudo, eu porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Percebe? Então ele coloca assim: eu vou colocar a cidade de Jerusalém, que é o leão, o leão de Deus, o leão de Deus em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como fogo, como a lareira. Então a primeira palavra Ariel aqui está no sentido de leão de Deus. A segunda vez está como lareira. Aí 3. Porque eu te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes e levantarei trincheiras contra ti. Deus aqui está indo contra Jerusalém por causa dos seus pecados. Então ele fala: então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra como a de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó. 5. E a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo. Quando ele fala pó miúdo, significa vai ter muitos inimigos. E a multidão dos tiranos, como a pragana que passa, em um momento repentino. Em um momento repentino, isso acontecerá. 6. Do Senhor dos Exércitos serás visitada com trovões, e com terremotos, e grande ruído, e com tufão de vento, e tempestade e labareda de fogo consumidor. Então aqui no verso 6, Deus está dizendo: vai vir todo tipo de provação, trovão, terremoto, grande ruído, tufão de vento, tempestade, labareda de fogo consumidor. 7. E como sonho e uma visão da noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus muros e a puserem em aperto. 8. Será também como o faminto que sonha que está comendo, mas acordando sente a sua alma vazia, ou como o sequioso que sonha que está bebendo, mas acordando eis que ainda desfalecido se acha e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Então Deus está dizendo aqui: Deus vai colocar o povo de Jerusalém em aperto, como o sonho de uma visão da noite. Então ele está fazendo uma comparação. Quando você dorme e você tem um sonho, o sonho passa rápido, numa noite. Quando uma pessoa está com fome, ali no versículo 8, vai ser como o faminto que sonha que está comendo, mas quando ele acorda ele ainda sente a sua alma vazia. Vai ser como o sequioso, aquele que está com sede, que sonha que está bebendo, mas quando ele acorda ele ainda está com sede. Assim será a multidão das nações que pelejarem contra o Monte Sião. O Monte Sião fica em Jerusalém. Então ele está dizendo assim: a perseguição que vai vir contra Jerusalém vai vir da mesma forma que um sonho. Vem de maneira repentina. Versículo 9. Tardai e maravilhai-vos, e folgai e clamai, bêbados estão,
mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Aí vem o versículo 10. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou os vossos líderes, os videntes. Versículo 11. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não posso, porque está selado. Então, ele estava dizendo aqui, o profeta Isaías, dizendo para o povo de Israel: os profetas de vocês estão sem condição de ler o que vai acontecer. Mesmo que eles sejam profetas, mesmo que eles saibam ler, o livro está selado. Se derem um livro, lê o que está escrito, ele vai dizer: eu sei ler. Então é como se ele dissesse: e de fato eu sou profeta, mas o livro está fechado, está selado, está trancado, não tem como eu ler. É como Deus dizendo assim: eu, Deus, vou fazer com que vocês não vejam. Mesmo os profetas não vão enxergar. Então, voltando para Romanos 11, nós vemos aqui que é isso que Paulo está dizendo, ó. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Paulo está lembrando dessa história para dizer: uma parte do povo judeu que não creu em Jesus está assim, eles estão cegos. Na sequência, ele fala no versículo 9 e 10: e Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço. O que é a mesa? A mesa é o lugar onde eles receberam a lei e onde eles recebem as bênçãos de Deus. É onde nós recebemos o alimento, onde nós recebemos as bênçãos de Deus. Então Paulo está dizendo assim, que Davi no Salmo 69, ele fala assim, Davi estava falando dos seus inimigos, que torne-se-lhes a mesa deles em laço, e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Versículo 10, escureçam-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se continuamente as costas. Davi fala isso no Salmo 69, sobre seus inimigos. Paulo pega esse texto de Davi e diz: esse povo judeu que não aceita Jesus, eles receberam as bênçãos dos patriarcas, a circuncisão, a lei, e eles usam aquela mesa para dizer assim: nós somos judeus. Paulo está dizendo: essa mesa de baterem no peito, de ficarem com seu orgulho, se tornou no laço, se tornou na própria armadilha deles, e eles tropeçaram naquilo que Deus tinha dado como uma bênção para o povo judeu no passado. A retribuição, isso foi tropeço por sua retribuição. Então escureçam-lhes os olhos, ou seja, que eles fiquem cegos e não vejam, e que eles se curvem e não entendam, não se acheguem até Jesus. Eles, os judeus, que não aceitam a eleição pela graça, mas batem no peito, acreditando que estão apoiados na lei e na circuncisão, tropeçaram nas promessas que foram dadas aos patriarcas. Essa é a primeira parte, que é do versículo 1 até o versículo 10, em que Paulo diz assim: Deus não rejeitou todo o povo judeu. A salvação ainda está aberta para eles, mas tem uma parte do povo que acabou tropeçando. Ficaram presos ao passado, ficaram cegos. Mas nem porque uma parte ficou cega é que Deus recusou os judeus. É uma ilusão pensar que Deus recusou os judeus. Deus não recusou, tanto que tem o remanescente que aceitou a Jesus. Agora vem a segunda parte, que começa no versículo 11. Então agora nós vamos ler dos versículos 11 ao versículo 24. E essa parte do versículo 11 ao versículo 24
ela fala sobre a ilusão da superioridade dos gentios, porque do versículo 1 até o versículo 10 fala sobre a ilusão da rejeição total dos judeus. É uma ilusão pensar que todos os judeus foram rejeitados. Eles não foram, como nós acabamos de ler. Agora, no versículo 11 ao 24, existe uma ilusão de que os gentios, agora que recebem Jesus, são superiores aos judeus. Veja o versículo 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Ele está falando aqui dos judeus. Eles tropeçaram para cair? De modo nenhum, eles não tropeçaram para cair, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Emulação é uma palavra que significa ciúme, é uma palavra que significa rivalidade. Então, Paulo está dizendo, os israelitas caíram, eles tropeçaram. Tropeçaram porque eles confiaram na lei, confiaram na circuncisão, eles tropeçaram. Aí Paulo diz, eles tropeçaram para cair? De modo nenhum. Eles não tropeçaram para cair. Eles tropeçaram porque eles não entenderam a salvação em Jesus ainda. Por isso que eles tropeçaram. Não é que foi uma coisa assim, nós vamos tropeçar porque nós queremos tropeçar. Eles não estão enxergando. Por não verem, não perceberem, eles tropeçaram. Então, nós vamos ler nos próximos versículos que Paulo vai dizer que existe uma esperança de que eles se salvem. Então, eles tropeçaram não para cair, eles tropeçaram de modo nenhum. Só que pela queda deles, pelo tropeço deles, veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação, para que eles vejam a salvação dos gentios e fiquem com ciúmes. Agora o versículo 12. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Paulo está dizendo assim, se eles tropeçaram, eles caíram, e isso foi motivo de riqueza para o mundo, que trouxe Jesus para toda a humanidade, e a sua diminuição, eles foram diminuídos. Isso trouxe a riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude, quanto mais quando o povo de Israel, quando os israelitas reconhecerem que Jesus é a salvação. Vai ser muito mais rica quando isso acontecer. Aí versículo 13, porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Paulo está dizendo, eu estou falando com vocês, gentios. Eu sou um judeu que prega para os gentios. Enquanto eu for apóstolo, eu vou glorificar esse ministério, eu vou ficar agradecido por esse ministério. 14. Para ver se de alguma maneira eu posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Ele está dizendo, eu quero pregar para vocês, para que vocês sejam salvos, para ver se eu desperto uma emulação, um ciúme nos judeus, para que alguns deles se salvem, vendo que vocês estão sendo salvos. 15. Porque se a sua rejeição, a rejeição dos judeus, é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Ele está dizendo o seguinte, Paulo, se a rejeição dos israelitas, que não a rejeição deles a Jesus, reconciliou o mundo com Deus, então, como que vai ser quando eles forem admitidos? Quando os judeus também forem admitidos acreditando em Jesus? O que é que vai resultar disso, se não a vida dentre os mortos? Ou seja, os judeus que aceitarem a Jesus também vão receber a vida dentre os mortos. Versículo 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Esse texto aqui de primícias e massa, lá no livro de Números, no capítulo 17, vamos fazer um corte aqui e vamos ler o texto de Números.
Aqui, só corrigindo, é Números capítulo 15, o versículo que é o 17. Números capítulo 15, nós vamos ler o versículo 17. E aqui está escrito, ó, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra em que vos hei de meter, 19, acontecerá que quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. 20, das primícias da vossa massa, oferecereis um bolo em oferta alçada. Como a oferta da eira, assim o oferecereis. 21, das primícias das vossas massas, dareis ao Senhor, oferta alçada nas vossas gerações. Então Deus deu uma ordem para que quando eles entrassem na terra prometida, que eles colheriam o trigo e eles deveriam bater a massa para fazer o pão. Dessa massa, eles tinham que separar um pequeno bolo. Esse bolo se chamava primícia. É a primeira parte. E essa a primícia era apresentada em oferta alçada ao Senhor. Essa oferta da primícia santificava todas as fornadas das outras massas. Então era como se eles consagrassem aquela primeira parte a Deus, reconhecendo que foi Deus que deu para eles aquela massa, aquele alimento. Então a primícia santificava, tornava puro. Era a cerimônia que trazia a pureza, tornava pura e abençoada a massa que vinha dos bolos, dos pães que eles iam comer depois. Então, voltando aqui para Romanos 11, indo no versículo 16, que fala sobre isso, e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Paulo está dizendo assim, quem que são as primícias? As primícias e a raiz são os judeus. Por quê? Deus, Jesus, ele veio de quem? Dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, ele veio da tribo de Judá. Então, eles são as primícias. Os judeus são as primícias. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz, quem que é a raiz? A raiz da oliveira é o, o próprio povo. Eles foram os primeiros, Abraão, Isaque e Jacó. Eles são a raiz. Quem é a massa e os ramos? Eles são os descendentes de Israel. São o povo judeu como um todo, incluindo todas as gerações futuras. Paulo está dizendo o seguinte aqui. O versículo 15. Se a rejeição dos judeus trouxe a reconciliação do mundo todo com Deus, como que vai ser a admissão deles quando eles voltarem para Jesus? Se não a vida dentre os mortos. Vai ser a vida, eles vão receber a vida eterna, vão receber o Espírito Santo, vão receber a ligação com Deus. E aí o versículo 16, para entendermos aqui o raciocínio. E se as primícias são santas, também a massa o é. Ou seja, se Abraão, Isaque e Jacó foram escolhidos por Deus, eles que foram a primeira parte da massa, são santas, também a massa o é. A massa, os descendentes dos israelitas, os judeus, também são santos. Eles também são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, eles também têm uma parte na promessa de chegarem até Deus. E aí a segunda parte do versículo 16, se a raiz é santa, também os ramos o são. Então ele está dizendo assim, se a raiz é santa, a raiz está falando também, mais uma vez, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele está usando duas comparações. Ele está usando a comparação das ofertas alçadas de Números, capítulo 15, versículos 17 a 21, que nós lemos ali. E ele está usando uma segunda comparação, como uma árvore, que na raiz é Abraão, Isaque e Jacó. Então os ramos
também são descendentes daquela raiz. Ele está dizendo, se os judeus, os primeiros judeus foram consagrados por Deus, os judeus, os descendentes também recebem a promessa de Deus. Por que ele está dizendo isso aqui, Paulo? Para dizer para os gentios, Deus ainda tem promessa com os judeus. Eles rejeitaram a Jesus, isso abriu o evangelho para vocês. Mas Deus não contaminou as primícias estão lá. A raiz ainda está lá. É dos judeus que vem a salvação. Aí o versículo 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, quem são os ramos quebrados? Os judeus que não receberam Jesus. Aqueles que não reconheceram Jesus como descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro. O que significa zambujeiro? Zambujeiro é o nome que se dá para a oliveira brava. O que é oliveira brava? É aquela oliveira que produz azeitonas muito secas, que não dão quase nada de azeite. E o zambujeiro, ela é uma oliveira silvestre, é uma oliveira que não é cultivada. Então é aquela planta que nasce e dá azeitonas pequenas que quase não tem nenhum azeite. Então, Paulo está dizendo assim, se você que é um zambujeiro, que era uma oliveira que foi plantada no mato, que não era cultivada por Deus, como Israel. Israel é chamado como oliveira cultivada. Deus plantou Israel. Agora, o zambujeiro eram aqueles que eram pecadores. Se você foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, 18. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Então Paulo está dizendo assim, você aí que é gentio, que você aceitou a Jesus, você não pode esquecer que você era um zambujeiro, você era uma oliveira brava, você produzia azeitonas quase secas. Considerando que o azeite representa a presença do Espírito Santo, vamos dizer assim, vocês nem tinham a presença de Deus. Mas Deus pegou vocês e enxertou como ramo na oliveira que ele cultivou. Então Deus ele tomou o zambujeiro e enxertou. Esse processo de enxerto é um processo da agricultura. Você pode pegar os ramos de uma árvore, cortar e limpar, e aí você cola aquele ramo em uma outra árvore, e aí você prende com alguns materiais, e a natureza daquela planta que está na raiz começa a distribuir seiva para aquele ramo que foi enxertado. Depois ele cria, pela própria natureza, uma cola, e aquele ramo que foi enxertado, ele começa a crescer, ali junto como ramo. E Paulo usa esse processo da agricultura para falar sobre os gentios e os judeus. Ele está dizendo, alguns ramos foram quebrados. Eles nasceram da árvore e foram quebrados porque não aceitaram Jesus. Os zambujeiro, que eram gentios, foram enxertados em lugar deles. E aí o versículo 17 fala, se alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, aquele que é enxertado começa a receber a seiva da raiz. Então, considerando a seiva, recebe as promessas que vieram para Abraão, Isaque e Jacó, que são os primeiros que estabeleceram aliança com Deus, recebe a salvação em Jesus, recebe o Espírito Santo, que vem como a raiz da oliveira verdadeira. Então ele fala no 18, não te glories contra os ramos, não fique contando vantagem, pensando assim, agora os judeus não são mais salvos. E se contra eles te gloriares, se você fizer isso,
Não és tu que sustentas a raiz. Não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Em outras palavras, por isso que se fala assim, que nós somos descendentes de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão, que Abraão é o pai da nossa fé. Porque nós, em Cristo, estamos ligados às primícias. Aí o versículo 19: dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. O 19, Paulo está dizendo assim: então você vai dizer assim: os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Aí versículo 20, Paulo diz assim: está bem, é verdade, aconteceu isso. Pela sua incredulidade foram quebrados, porque eles foram incrédulos, eles acabaram sendo quebrados. E tu estás em pé pela fé. Ou seja, ele está dizendo assim: mas você, gentio, você está em pé porque você tem fé em Jesus. É pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Então ele está dizendo assim: não fique arrogante, tema, tenha respeito. Temer aqui é tenha respeito com o povo judeu. Respeite. Versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Se Deus cortou aqueles judeus que não creram em Jesus, então você que agora está enxertado, Deus também não vai poupar você. Versículo 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. Então no verso 22 ele fala assim: considere duas coisas: a bondade de Deus com aqueles que recebem a benignidade de Deus e se permanecerem na sua benignidade vão ficar com ele, e também considere que Deus é severo. Ele é severo com os que caíram e ele também vai ser severo com você, se você cair também. Versículo 23. E também eles, os judeus, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Ou seja, eles eram ramos, foram cortados. Mas se eles pararem de ficar na incredulidade, eles vão ser enxertados novamente. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. 24. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Então Paulo está dizendo aqui, se até você, que era da oliveira ruim, que era o do zambujeiro, foi enxertado e está agora na raiz, muito mais os judeus, quando vencerem a incredulidade. Eles vão ser enxertados na própria oliveira que eles já eram. Então aqui do versículo 11 ao versículo 24 é a segunda parte de Romanos 11, dizendo: é uma ilusão os gentios pensarem que são superiores em relação aos judeus. Em seguida vem a terceira parte, que corresponde ao mistério revelado, que vai do versículo 25 até o versículo 32. Vamos ler aqui o versículo 25 até o versículo 32. Essa parte, Paulo mostra que o que Deus quer é salvar a todos, judeus e gentios. Então, versículo 25: porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então ele está dizendo assim: não fiquem se achando, não presumais de vós mesmos. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Paulo está dizendo, nem todos os gentios vão aceitar a Jesus. Então, existe um tempo que foi aberto para que os gentios recebam a Jesus. Mas existe uma esperança. O povo de Israel vai retomar a comunhão com Deus. Os judeus ainda têm a promessa. Aí o versículo 26. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador,
e desviará de Jacó as impiedades. Então aqui o versículo 26 ele diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Esse texto aqui está escrito em Isaías, no capítulo 59, no versículo 20. Então lá o profeta Isaías lançou uma promessa de Deus, que Deus enviará um libertador. No caso Jesus, Deus enviará um redentor e desviará de Jacó as impiedades. Significa que vai chegar um momento em que o próprio Deus vai tirar as impiedades dos judeus, fazendo com que eles se arrependam, fazendo com que todos eles cheguem ao conhecimento de Deus. E ele prossegue no 27. E este será o meu concerto com eles, ou seja, este será o meu pacto, a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Esse texto aqui do versículo 27 está em Jeremias, no capítulo 31, do versículo 31 ao 34. Lá está escrito que Deus vai fazer uma aliança, um concerto com os judeus e vai tirar os seus pecados. Vamos fazer um corte aqui e ler Jeremias 31, do 31 ao 34. Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, o povo de Israel, eles violaram o concerto, 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 34. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Quando você lê esse texto aqui, você vê que ele fala assim, o versículo 33, mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Quais dias? Esse depois daqueles dias remete a um tempo futuro. Vamos voltar para Romanos 11. Voltando aqui em Romanos 11, nós vamos ver no versículo 25 que Paulo diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento do povo de Israel veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, Paulo está defendendo o seguinte argumento: Deus endureceu o povo de Israel por um tempo para que o número dos gentios que deve entrar para a salvação se complete. Esse tempo dessa plenitude dos gentios está acontecendo agora, nesse momento. Então aqui cabe perguntar a você: você tem vivido a fé em Jesus? Tem aproveitado essa janela de oportunidade que Deus entregou para os gentios, para nós? E aí no versículo 26 ele fala: e assim, quando se completar a plenitude dos gentios, vai chegar o tempo de Deus salvar Israel. Então Paulo volta-se para Isaías, capítulo 59, versículo 20, e fala: porque como está escrito lá no profeta Isaías, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Deus ainda vai trazer
a libertação das impiedades de Jacó, vai remover a dureza do coração deles. E aí ele vai para o profeta Jeremias, no versículo 27, para dizer assim: e este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Ele está lembrando, existe uma promessa que Deus fez lá no tempo de Jeremias, de que ele vai tirar os pecados e desde o menor até o maior, todos reconhecerão ao Senhor. E aí ele prossegue no 28, assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Paulo está dizendo assim, com relação ao evangelho, a Jesus, eles são inimigos, porque de Deus, são inimigos de Deus por causa de vós, no caso por causa dos gentios. Por causa dos gentios, eles, né? Mas quanto à eleição, o fato deles serem escolhidos, eles são amados de Deus, por causa dos patriarcas. Deus amou Abraão, Isaque, Jacó, Judá, e Jesus veio dessa linhagem. Por causa disso, Deus ainda tem uma relação com o povo judeu. Deus tem um pacto com eles. Deus tem, por causa dos patriarcas, Deus tem ainda Deus ainda mantém eles, o povo judeu, como um povo que pode estar no radar de Deus para a salvação. Então, versículo 29. Por quê? Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. O que Deus deu para Abraão, Isaque e Jacó, a promessa que Deus fez para Abraão, da tua descendência todas as nações serão benditas. Ou seja, Jesus viria de Abraão e, por meio de Jesus, todas as nações seriam abençoadas. Nós, que éramos zambujeiro, ou seja, uma oliveira brava, não cultivada por Deus, plantada no meio do mato, vamos dizer assim, lançada do lado de fora. Nós fomos alcançados por meio de Jesus. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, mas eles, os judeus, eles não perdem a salvação. O que Deus dá, os dons, os presentes, a vocação de vir à salvação por meio deles não se perdeu. Deus ainda tem compromisso com os judeus, mesmo que eles sejam inimigos de Deus por causa de nós, os gentios, em relação ao evangelho. Porque eles têm um pacto com os patriarcas, com os pais. E o que Deus prometeu, o que Deus deu para eles, não se perde pela relação que eles têm com os pais, com os patriarcas. Aí o versículo 30. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. 31. Assim também os judeus agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Então, o que ele está dizendo aqui? Nós, antigamente, éramos desobedientes a Deus, não tínhamos relacionamento nenhum com Deus. Veio Jesus, nós alcançamos a misericórdia. Misericórdia é, mesmo com a nossa miséria, misericórdia é uma palavra que é formada por miséria e cordes. Cordes significa coração. Deus abriu o coração dele e nos recebeu, apesar das nossas misérias. Então, nós, com as nossas misérias, fomos alcançados pelo coração de Deus. Por quê? Pela desobediência deles. É o que diz o versículo 30. Eles não receberam Jesus, não aceitaram Jesus como Messias. Desobedeceram, não receberam Jesus. Então, nós alcançamos a misericórdia. Agora, no versículo 31, acontece o contrário. Assim também estes, os judeus, agora foram desobedientes, eles não aceitaram a Jesus, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Nós erramos e recebemos a misericórdia. Eles erraram
E da mesma forma como Deus deu misericórdia para nós, eles também vão poder alcançar a misericórdia. E então a misericórdia no final vem para todos. Todos pecaram, todos desobedeceram. Nós antes e eles não receberam Jesus e desobedeceram também. Então, 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então a conclusão é: todos, de alguma forma, caem na desobediência. E Deus encerrou todos, todos entraram nesse campo da desobediência para com todos usar de misericórdia, tanto com os judeus quanto com os gentios, que somos nós. Então ele termina aqui essa parte que vai do versículo 25 até o versículo 32, é a terceira parte, em que ele fala a respeito do mistério de Deus. Qual que é o mistério? O mistério é que é Jesus que traz a salvação. Os judeus ainda nem todos o receberam, mas eles ainda estão no radar de Deus por causa dos patriarcas, por causa dos pais. Eles não foram removidos do plano de Deus. A, a rejeição deles ao evangelho trouxe a oportunidade, uma janela de oportunidade para nós termos a salvação. E a última parte de Romanos 11, eu deixei aqui em verde, é o versículo 33 ao versículo 36, que é um hino que Paulo deixa de louvor a Deus. Ele louva a Deus dizendo assim: ó, profundidade das riquezas. Existe uma profundidade das riquezas de Deus, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Existe uma riqueza, uma profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, os caminhos de Deus, você não imagina, são coisas que são insondáveis, não passam na imaginação do ser humano. Versículo 34, porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem que pode ensinar a Deus? Só Ele é grande, só Ele é majestoso, só Ele é poderoso. Aí o 35, ou quem lhe deu primeiro a Ele para que ele seja recompensado? Quem que deu alguma coisa primeiro para Deus para poder exigir ou pedir alguma recompensa? Esse versículo 35 mostra que a graça, a salvação em Jesus é realmente dada por Ele, é totalmente dada por Ele. Nós é que devemos, ninguém deu nada para Deus primeiro. E versículo 36, por quê? Porque é dele e por Ele e para Ele que são todas as coisas. Então, glória, pois, a Ele eternamente. Deem glória, pois, reconheçam, pois, que a glória é somente dada a Ele eternamente. Amém. Diante de tudo que nós lemos aqui, nós podemos concluir que hoje a seiva da oliveira está disponível para nós. A salvação, a presença do Espírito Santo, mas não podemos nos orgulhar, pois a nossa entrada para a salvação é o que prepara o caminho para o retorno triunfal de Israel. A nossa entrada no plano da salvação, nós estamos entrando até que se complete a plenitude dos gentios. E então virá o retorno de Israel, que está prometido nos textos do Antigo Testamento. O plano de Deus é um ciclo perfeito de misericórdia. Começou com os judeus, alcançou o mundo e vai terminar com a redenção de todos juntos, tanto gentios quanto judeus, que estiverem em Cristo, todos juntos serão alcançados. E você, já entregou a sua vida para Jesus?
Aqui na tela está a oração de confissão. Como nós lemos lá em Romanos, no capítulo 10, nos versículos 8 e 9, a palavra está com você. E a palavra diz que você deve confessar a Jesus com a sua boca e crer no coração que Deus o ressuscitou dos mortos. É isso que trará a salvação a você. Então, se você ainda não fez essa oração de confissão entregando a sua vida para Jesus, faça essa oração agora. Entregue-se para Ele. Entregue-se para Ele, pois o plano de salvação dele pela fé em Jesus é maravilhoso. Abre a plenitude da sua vida para com Deus. Então, faça essa oração comigo agora, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você que ouviu essa mensagem, esse estudo, para assistir os outros capítulos de Romanos. Vamos deixar aqui no canto superior direito a playlist com todos os capítulos que já foram lidos e você pode meditar e aprofundar-se no conhecimento desse plano de salvação que Paulo trata nessa carta que ele escreveu para os romanos. Deus abençoe grandemente, mantenha-se sempre firme na graça e na oração com Deus.